Bem-vindos a todos, estamos de volta para falar sobre a Fórmula E, estamos com já uma nova época a decorrer, época de 25-26, tivemos uma corrida em dezembro em São Paulo e uma corrida a aproximar-se, que do IPRI do México, e vamos cobrir isso hoje também aqui, numa conversa sobre esta modalidade que traz-nos sempre campeonatos muito emotivos, muito competitivos, e que tem bastantes novidades também esta época, das quais também falaremos. Para estar comigo também à conversa na análise destas questões, temos de novo connosco o Miguel Gonçalves. Boa noite, Miguel. A hora que estamos a gravar já é noite, mais noite para mim do que para ti. Mais uma vez, obrigado pelo convite e a toda a comunidade de VFF1 que segue os esportes motorizados, e a comunidade também é muito mais que de esportes motorizados. Temos a questão da NBA, do wrestling, grupos da NFL e até de tascos, mas é um prazer estar com esta comunidade neste nicho mais pequeno, mas penso que nos espera aqui uma grande temporada de 2025, não sei em 2025, mas o grosso será agora as corridas todas em 2026 e com a novidade do nosso DAC, mas aí já iremos. Já iremos, com certeza. E fizeste bem em relembrar, portanto, fazemos parte de uma grande comunidade de adeptos dos esportes motorizados, cobrindo várias áreas, isto tudo numa grande plataforma, que é o Vamos Falar de FUN, em que, no fundo, cobre, como tu dizias, vários esportes e já vai além dos esportes motorizados, e convidamos todos a seguir-nos nas diferentes plataformas, e a apoiar também. Obviamente, toda a ajuda é bem-vinda, aqueles que puderem subscrever, mas também podendo promover os podcasts e vamos falar de fumo nas diferentes plataformas. Portanto, e juntem-se a nós, como o Miguel dizia, também temos muitos grupos de discussão no WhatsApp, sempre muito ativos. Basta estar algum tempo sem seguir e temos logo centenas de mensagens em alguns dos grupos. Portanto, é sempre bastante participado e bastante emotivo. Muito bem, vamos começar. Como dizíamos, temos uma nova época. Começamos em 16 de dezembro em São Paulo, já vamos falar do IPRI, mas começaríamos por uma análise da época, das novidades desta época. Temos o Gen 3, portanto já sabíamos, estamos à espera de um salto ainda maior para o Gen 4 na próxima época, mas já podemos ver grandes diferenças em relação ao que já sabíamos também da época passada, mas o impacto que tem esta Gen 3 Evo em termos de tração, em termos do Attack Mode com tração às 4 rodas, mais potência, com tração integral, faz uma diferença enorme na saída de curvas e torna as ultrapassagens diferentes daquilo que estamos habituados também por isso. Não é só questão do aumento de potência. Portanto, aqui temos uma confirmação do que tinha sido introduzida durante a época do ano passado. E depois temos mudanças em termos das equipas. Uma referência breve ao que foi um pouco a novela do Defeso, com o que aconteceria com as equipas da Stellantis. Sabemos hoje que Maserati continua, neste caso, como Citroën, portanto, com um novo nome, com algumas mudanças na equipa, mas também se mantém a DS nesta cooperação, parceria com a equipa Penske, portanto a DS Penske, e tanto quanto me pude perceber, embora as motorizações tenham nomes diferentes, e temos a DS Penske com o DS Etance FE25 e a Citroën com o ESX, mas penso que são essencialmente a mesma motorização
mas estive a tentar confirmar, não tenho a confirmação absoluta, mas o que é esse o caso. Temos confirmação então da saída da McLaren, que não conseguiu vender a equipa. Isto em termos mais genéricos. Depois temos a mudança de António Félix da Costa para a Jaguar, que foi o que nos manteve em suspenso durante bastante tempo, não foi, Miguel? Como é que viveste esta incerteza em relação ao futuro do DAC? É assim, eu acho que o período foi longo demais para nós, não é? Pelo menos para nós fãs da Fórmula E. Eu acho que nos batidores a coisa já estava cozinhada há muito, não é? Porque o António pareceu sempre tranquilo. E até quando faz aquelas declarações numa das últimas das corridas, a dizer que a relação nunca tinha sido boa, etc., a partir a louça toda, é de alguém que já sabe para onde vai ou que tem as costas quentes, não é? Ou seja, que não está com pruridos em agradar, por um lado, à estrutura da Porsche, e se calhar teve ali um desabafo de frustrações e quesílias acumuladas durante vários anos, e lembramos que houve ali algumas até embates em treinos e qualificações entre os pilotos da Porsche, não é? Coisa que nem em corrida pura deve acontecer, quanto mais em treinos livres. E eu penso que desde que Cassidy se assumiu como o novo líder da nova equipa da Stellantis, não é? A Citroën, que estava mais ou menos escrito por toda a gente qual era o guião, ou seja, o script estava escrito. As confirmações é que demoraram um bocadinho a tardar, para nós enquanto fãs, não é? Porque daquilo que eu observo, obviamente toda a gente mostra nas redes sociais aquilo que quer mostrar, mas o António sempre pareceu relativamente tranquilo e acho que isto estava feito há muito. E para nós fãs da Fórmula E e do nosso piloto em particular, foi também um prazer ver que vai para uma equipa competitiva, não é? Ou seja, a Jaguar é uma equipa que tem estado permanentemente no topo, sempre segundo, terceiro, ganhando corridas, como todos os outros. O ano passado a Nissan praticamente não deixou nada para ninguém, mas há 2 anos a grande concorrência da Porsche tinha sido exatamente a Jaguar, e por um triz, ou seja, quase que foi na última curva que o Verlaine acabou por ser o campeão, com uma ajuda não voluntária do António num pequeno toque que teve na corrida final. E lá está, até há 2 anos teve esse toque, tirou um dos Jaguares a possibilidade de ser o campeão do mundo, mas a relação até com os pilotos da Jaguar era boa, e penso que o António encontrará provavelmente agora na Jaguar, e eu acho que o primeiro grande prémio no México provou isso mesmo. Os carros, por um lado, são competitivos, e por outro lado, que nós sabemos que eu acho que uma das facetas que todos nós, se calhar o DAC, o António não é o piloto mais rápido em qualificação em velocidade pura, mas eu acho que é dos pilotos mais brilhantes a executar estratégias na corrida, ou seja, sabe poupar quando tem que poupar, sabe atacar quando tem que atacar, e normalmente está no sítio certo à hora certa, e no México estava uma vez mais na hora certa, no sítio certo, quando por um lado acontece a neutralização e por outro lado acontece o acidente, mas já lá iremos falar do México. Mas para uma estreia numa equipa nova, bateu o concorrente de equipa e classificou-se nos 6 primeiros, mesmo na Porsche não estava a conseguir esses arranques de campeonato. Depois obviamente trouxe 0 pontos da corrida, porque teve que terminar devido ao acidente que teve, mas está lá tudo, está a velocidade, está o brilhantismo, a estratégia, e quer se queira, quer não, o António é um dos pilotos mais experientes da grelha, e se houver as oportunidades ele vai agarrá-las, e certeza que na relação com o colega de equipa vão jogar muito mais a equipa do que alguma vez ele jogou na Porsche, e sabemos que quando ele teve que jogar na Porsche ele estava na posição submissa, subserviente, ou seja, ele tinha que servir os interesses por um lado da Porsche e por outro lado do colega de equipa, ou seja, em condições de igualdade era o colega alemão que tinha a primazia. Com isto não se quer dizer que Verlaine não seja um excelente piloto, aliás, tinha conquistado a pole position no México, depois teve a penalização de 3 lugares devido àquele incidente à saída das boxes, mas é um excelente piloto, mas
a relação não era a melhor, e o António na Porsche seria sempre o número 2. Não obstante, por exemplo, há 2 anos, o ano passado não teve propriamente na luta pelo campeonato, mas há 2 anos ele começou mal o campeonato, é verdade, o António não começou bem o campeonato, mas na última metade ele foi o piloto que mais pontos fez, que mais corridas ganhou, ainda por cima teve uma classificação que não tem culpa nenhuma, não é? Em Misano, salvo erro, em 2024. Mas, de facto, eu acho que é um ano de grandes expectativas. Vemos o António bem, já está no Brasil, não, já está no México. Eu há bocado disse ao contrário, desculpem, eu falei do México. O México é a seguir São Paulo, que foi a primeira. Já está na cidade do México e com expectativa para essa corrida, e veremos se o competição se sente. Que este ano parece-me que há mais equipas competitivas que vão andar. Eu penso que vamos ter, se calhar, a imagem um bocadinho de 2025, mas ainda mais um campeonato onde mais equipas e pilotos vão ganhar corridas, ou seja, não é apenas ali de um grupo 3, 4 que podem ganhar, se calhar estamos a falar de 10, 12 pilotos que podem, qualquer um, estando no sítio certo, à hora certa, ganhar a corrida. Sim. Só para adicionar ao que dizes o António, de facto houve ali algum período de incerteza, mas sabíamos que o António queria muito correr no WEC, tinha tido esse projeto que teve que abandonar por causa da Porsche, e eu penso que a relação com a Porsche começou a azedar aí, quando a Porsche exigiu que ele se focasse completamente no campeonato de Fórmula E. E tivemos vários episódios também no ano passado que já mostravam que a relação dele com a equipa e dele com o Verlaine de facto não estava boa. E esperava-se a saída, ficou um bocado de incerteza. Também nas discussões que nós tínhamos, víamos que a Jaguar era praticamente a única hipótese que restava. Também com a saída do Cassidy abria-se uma posição importante, mas demorou a confirmação. É uma dupla impressionante, ter o Mitch Evans e o António Félix da Costa. Eu arrisco-me a dizer que é a melhor dupla do campeonato, a melhor dupla de pilotos, porque nós temos na Porsche a substituir o Müller. Não está lá, não está no top ainda, tem que demonstrar. A Nissan temos o Oliver Holland, que foi o campeão, foi absolutamente demolidor o ano passado, mas o Norman Nato fez uma época péssima, e vamos ver se este ano ele consegue melhores resultados, mas foi um contraste enorme também com Holland, que de facto teve outro nível, completamente outro nível. Mas depois o resto das equipas tem um piloto muito bom e depois um outro piloto. A Citroën tem uma boa dupla também, porque entrou o Cassidy, que saiu da Jaguar, e tem o Jean-Ric Vergne, que veio da DS. É uma dupla também muito forte. Mas depois temos outra dupla que é interessante, que é o Jake Dennis, que foi campeão há 2 anos, e temos o Drogovic, que prometia muito na Fórmula 1, não é? Mas que não conseguiu lugar, e veio para a Fórmula E e fez uma corrida inicial muito boa, e já tinha saído das fórmulas júniores, digamos, com muito boas indicações. Infelizmente não teve a oportunidade que penso que todos achamos que merecia na Fórmula 1, mas teve uma corrida inicial muito boa e promissora. Portanto, vamos ver. Portanto, a Andretti também pode ter potencialmente uma dupla muito boa, mas de créditos firmados, tudo bem que o Mitch Evans ainda não foi campeão, mas sabemos que é material de campeão. Punha a Jaguar e a Citroën no topo, com o Jev e o Nick Cassidy, como as melhores duplas.
Vamos ver. O Mitch Evans e o António, tanto quando fui percebendo durante os tempos, são bastante amigos. Isso pode ajudar, mas já sabemos que quando põem o capacete e estão lá dentro, as coisas mudam de figura. O Mitch Evans teve uma época fraca o ano passado, também com muitos azares, mas a Jaguar acabou muito bem. O Nick Cassidy fez um final de época excepcional e que permitiu que depois que acabasse em segundo o campeonato, se não me engano, espero não estar agora a baralhar, mas foi excepcional a forma da Jaguar e obviamente também a forma do Nick Cassidy. Portanto, vamos ver o que é que esta época pode dar. E há bocado falavas de uma questão importante que foi uma pecha do António na Porsche, que era a qualificação e sempre as dificuldades que teve com este modelo de classificação. Mas ele, e entrando mais em detalhe em São Paulo, tomando o que tinhas iniciado, ele vai aos duelos em São Paulo, Faz o sexto lugar, e estava, ou seja, teve melhor do que o Mitch Evans na primeira corrida, portanto acho uma boa indicação nesse sentido. Vamos ver se é para continuar, esperemos que se confirme, porque de facto vimos que fez uma diferença enorme na época, sobretudo na época passada, a dificuldade, e como tu dizias, na época anterior também, o início da época anterior, os problemas que ele tinha em termos de qualificação. Depois, quem teve realmente muito forte em São Paulo foram casos do costume, não é? Os candidatos que já se esperava, e talvez a maior surpresa possa ter sido, se calhar, o equilíbrio entre diferentes equipas. Nós tivemos, se não me engano, os 4 primeiros, os 5 primeiros eram todos de equipas diferentes. Já vamos ver isso e já vou confirmar aqui com mais detalhe. Portanto, nesse aspecto foi uma corrida interessante, embora as contingências da corrida alteraram muito o que era aquilo, que era a planificação, o que eram os planos das equipas para a execução durante a corrida, e o DAC foi uma das vítimas disso também, e possa ter alterado um bocado, mas vimos a Andretti, a Nissan com o Roland, a Porsche, obviamente, e a Citroën também, bastante fortes, bastante competitivos. Portanto, acho que nesse aspecto a época promessa. As indicações que tivemos de São Paulo são interessantes. Sim, sem dúvida, ou seja, o Attack Mode é mesmo a imagem de 2025, mas eu acho que ainda só tivemos uma corrida, ainda é um bocadinho cedo para avaliar, e que teve muitas contingências de safety cars, etc. Por acaso, há uma regra que alterou, ou que eu gostava mais da forma antiga, sei que provocava algumas penalizações, mas neste momento, ao que parece, pela análise da primeira corrida, basta ativar o Attack Mode no último tempo, ou seja, não é preciso cumprir os 8 minutos, não é? Ano passado tivemos vários carros desclassificados por não cumprirem os 8 minutos de Attack Mode, e para quem nos está a seguir pela primeira vez, tem muito a ver com quando é que os safety cars entram e depois o número de voltas falta para terminar, se há tempo suficiente ou não para cumprir esse Attack Mode. Aliás, eu estava a ver a corrida em direto, em diferido, mas assim ao longe, e até comentámos no grupo, e eu perguntei logo se tinha havido alteração de regra, porque senão vários carros iriam sempre... Eu estou apanhado com alguns cortes. Sim.
desclassificados, não é? Ou seja, o ataque mode neste momento não é preciso ser cumprido até ao final, ou seja, basta ativar 4 minutos, se acabar a corrida, o carro é classificado em condições de igualdade com os outros. Isso acho que retira mais uma das componentes de estratégia, porque às vezes basta deixar o ataque. Vamos ver agora no México como é que vai correr. Não me recordo se no México há recharge ou não, se há carregamento ou não do carro, mas como disseste e bem, e como estávamos a falar há bocadinho, há muita incerteza neste início. Há os players que estão sempre fortes, a Nissan, Jack Dennis fez a pole position, não ganhou o duelo, mas depois pela penalização acabou em primeiro e acabou por ser o primeiro vencedor da coisa. Temos a Andretti, temos a Nissan, temos a Jaguar, temos a Porsche. Os Mahindra desde o ano passado estão competitivos, ou seja, temos várias equipas que, como falámos há bocado, podem ganhar corridas. Claro que há circuitos que os pilotos estão mais afoitos, ou seja, estão mais experientes nos circuitos que noutros. Estou curioso para ver a prestação do Drogovic, não é? Que quer quer não, era um piloto que há 3 anos estava apontado para ser eventualmente uma das novas estrelas da Fórmula 1. Ficou um bocadinho encostado na Aston Martin, porque obviamente tem ali 2 pilotos que não iriam sair tão cedo e acabou por desperdiçar 2 ou 3 anos. O ano passado, até por causa da questão que falaste bem da WEC, ele acabou por substituir, já não lembro se foi o Nick de Vries, foi outro piloto que foi fazer o WEC, ele fez pelo menos 2 corridas, mas acho que vem trazer mais emoção ao campeonato e quer se queira quer não, vem trazer também ainda mais o carinho do público brasileiro para a Fórmula E. E por isso estou curioso também para ver se Drogovic consegue relançar a carreira aqui na Fórmula E, uma vez que estava estagnado há 2, 3 anos a esta parte, e quer se queira quer não, é um piloto campeão da Fórmula 2, tem alguns quilómetros de Fórmula 1, em treinos livres principalmente, e alguns testes, mas sem dúvida que a incerteza vai sempre pairar, ou seja, nós olhamos para o México, não podemos dizer que vai ganhar a A, B ou C ou quem que é, também ainda só temos uma corrida para avaliar, os carros são ligeiramente diferentes de 2025, as equipas também vão fazer afinações. Foi uma das questões que reparámos no António, é que ele teve em constante diálogo com o Jaguar e conseguiu ir melhorando o carro, e por isso eu acho que estamos muito expectantes para esta segunda corrida, e eu acho que vai ser um excelente campeonato, e acho que quem conseguir ter, ao contrário se calhar da Fórmula 1, na Fórmula E não é preciso ganhar corridas, mas às vezes quase podemos ser campeão sem ganhar corridas, é preciso ser bastante regular, e eu acho que quem eventualmente conseguir ter aqui o fator de ganhar 2, 3, 4 corridas, se calhar no máximo, pode ficar com o balanço suficiente para ser campeão do mundo. Só que aqui a incerteza, ao contrário de outros campeonatos, é muito maior, e às vezes até mesmo naqueles fins de semana, jornada dupla, se calhar aquele que domina de fio para ver a corrida 1, muitas vezes chega à corrida 2 e é tudo ao contrário, porque de facto a incerteza é muito maior, e também há quem lhe chame, a gente às vezes não gosta, não é, Pedro, mas os carrinhos de choque, nesta disciplina há muito mais toques, muito mais contactos, até porque há pistas que normalmente são mais estreitas que as de Fórmula 1 tradicionais, e muitas vezes para ultrapassar só mesmo encostando mesmo roda a roda, e pronto, nisso como sempre há pilotos mais agressivos que outros, mas é rara a corrida que não tenha incidentes e safety cars e full course yellows, etc, etc. E vimos isso em São Paulo, em que houve 7 DNFs, portanto 7 pilotos que não acabaram a corrida, depois houve pilotos penalizados, o Drogovic, que falávamos há pouco, foi um deles, o Félix da Costa também, já podemos falar disso, mas foi uma corrida com muitas incidências e que alteraram o curso muito curso da corrida, e daí eu dizer que também ao mesmo tempo houve equilíbrio, mas houve quem beneficiasse muito, e começando pelo Jack Dennis,
dessas incidências de corrida. Portanto, houve vários pilotos, e o António foi um deles, em que apanharam com um safety car, depois de terem ido quando estavam em attack mode. Obviamente, ao perderem esse attack mode, ficaram completamente expostos e reduziram, tinham já a sua corrida comprometida. Depois o António ainda piorou com o acidente, que de facto mostra o azar que ele tem. Ou seja, nesta corrida, o famoso azar do número 13 a voltar a surgir, primeiro com esta tal questão em que e se não me engano até foi com a saída do Mitch Evans que ele quando o Mitch Evans faz o peão, que há esse segundo safety car e que prejudica o António. Já tinha havido um no início, mas foi muito no início com choques dos Mahindras, etc. Mas já foi ao mês, já não me lembro bem, mas não sei, até não sei se foi com o Mitch Evans que ele prejudicou essa parte da corrida. E depois, ao entrarem quando há aquele acidente com o Pepe Martin, quando eles entram em full course yellow, e Pepe Martin não reagiu, não estava preparado, não reagiu a tempo, e se enfaixa na traseira do António com um acidente espetacular, felizmente sem problemas. O acidente não ter causado danos físicos. Por um lado é milagre, por outro lado é a prova da preocupação como os carros são construídos, com segurança, os aulos, e isso vemos em várias disciplinas, não é? De monolugares, mas de facto, até porque ele a voar pode de repente bater no capacete do António, ou seja, tudo ali poderia correr mal, felizmente tudo ali correu bem, ou seja, já nem me recordo qual é que vai ser a penalização agora para o México do Pepe Martin, mas é um erro grave de piloto, ou seja, sim, nós somos leigos, não é? Mas eles, desde os karts, sabem as regras, não é? E quais são as regras da bandeira amarela. Houve alguma discussão se o António não teria reduzido um bocado antes de estar... portanto, eles fazem aquela contagem decrescente para o full course yellow, o diretor de corrida, que entra no rádio de todos os carros e faz a contagem decrescente. Mas, de qualquer forma, já sabia que iam entrar em full course yellow, portanto, os pilotos têm que estar preparados para isso. Mas, felizmente... atenção, não quero crucificar o Pepe Martin, porque ninguém o faz de propósito, não é? Como é óbvio, não há nenhuma... Sim, claro. Não, o acidente daqueles ali foi mais, penso que foi mais azelice de rookie. Mas prejudicou, o António ainda conseguiu ir às boxes, depois temos bandeira vermelha, eles têm que fazer alterações no carro do António e ele é penalizado por isso, e daí não ter pontuado, porque quando ele está em attack mode, estava claramente na luta do pódio. Depois é prejudicado, eu penso que já não teria hipóteses no pódio, mas iria pontuar, quase certeza. Portanto, foi uma pena, mas sim, e por acaso eles alteraram bastante bem e competitivo, e viu-se que estava competitivo. O António e o Jaguar estavam competitivos. O Mitch Evans teve mais dificuldades, tornou-se aí, deixou aí um bocado a dúvida como é que vai estar a dupla. Mas penso que promete, e acho que vimos a intensidade da corrida, acho que promete. Eles alteraram a regra do attack mode não ter que ser cumprido até ao final, mas por acaso eu teria preferido ao contrário, que eles tivessem alterado a regra e daqueles pilotos cujo attack mode é interrompido por uma bandeira vermelha ou full course yellow, que o possam recuperar mais tarde, ou seja, estava mais emoção à corrida, porque normalmente às vezes até prejudica aqueles pilotos, e o António normalmente é um deles, com a sua equipa de estratégia, que normalmente escolhe momentos diferentes para o attack mode. Há aquelas corridas que parece que toda a gente faz by the book a mesma coisa. E normalmente o António até é daqueles pilotos que arrisca mais tempos diferentes de
pronto, do attack mode, e por ter às vezes estratégias mais fora da caixa, tem alguns bons resultados e algumas vitórias por causa disso, mas já historicamente em 4, 5 vezes que é prejudicado por acidentes que acontecem, não é? E na Fórmula 1 acontecem mais frequente que os outros, e depois o timing, como ele está fora dos outros, vira-se contra o feiticeiro, vira-se contra ele. Mas é o quê? São as regras e elas estão em vigor. Podemos gostar ou não e ter as nossas opiniões, mas de facto, mais uma vez, independentemente do acidente e do toque ao Pepe Martin, e depois mesmo indo às boxes já não havia muito a fazer, porque estava mesmo, o carro estava com danos graves e podia pontuar 1 ou 2 pontos, mas foi o resultado que foi. Deixa-me só referir que há bocado disse que já não me lembrava se quando ele perde o attack mode ou desperdiça o attack mode, se tinha sido com o Mitch Evans. Esta questão de ter sido já um mês. Com o Mitch Evans é quando o Pepe Martin lhe bate. Porque o Mitch Evans foi mesmo perto do fim da corrida que faz o peão e embate. E é na sequência desse incidente que há o Corsiello em que está quando o António desperdiça o attack mode, foi um acidente, mais uma das barbaridades do Lucas Di Grassi, que de aquelas manobras meias malucas, provoca o acidente. Foi esse que levou portanto, a interrupção quando o Dak estava no primeiro attack mode. No primeiro attack mode não, a meio do attack mode. Muito bem, vamos continuar. Portanto, vitória de Jake Dennis, Andretti já tinha estado muito forte na qualificação, que tinha ficado em segundo lugar, a pole tinha ido para o Pascal Wehrlein, mas Jake Dennis teve de ser muito forte e lá está. Acho que teve de fazer muita gestão de energia e beneficiou das interrupções, beneficiou da tal questão dos pilotos que estavam a competir com ele terem sido apanhados com o ataque mode a meio durante uma das interrupções. Em segundo, Oliver Rowland, outra vez uma corrida excepcional. É impressionante a forma como ele acabou, como ele dominou o ano passado e a forma como ele está, como ele começa também esta época, é notável. Ele sai de décimo, rapidamente chega lá à frente e está fortíssimo, está mesmo fortíssimo. Depois temos Nick Cassidy também, uma boa estreia com a Citroën, a fechar o pódio. E depois temos os dois Porsche, portanto eu há bocado dizia, no meu braço eram 4 ou 5 carros diferentes no início, no 4, porque temos a dupla da Porsche em quarto e em quinto, depois Maximilian Günther da Penske em sexto, sétimo e oitavo os dois Envisions, e aqui notar uma estreia do Joel Eriksson, não é estreia absoluta na Fórmula E, mas como a começar a época como piloto principal. Sim, e teve bem nesta corrida, discreto, mas consistente, e o sétimo lugar mostra isso. E depois, em nono lugar, o Nick de Vries, que faz um movimento, faz um arranque e na primeira curva causa um incidente que prejudica o seu colega de equipa da Mahindra. Portanto, um toque entre colegas de equipa, porque o Nick de Vries falha completamente a travagem depois na primeira volta, depois da partida, e os dois Mahindra saem de pista, mas penso que o toque prejudicou nessa altura mais o Mortara, que depois pronto, acabou por desistir mais tarde, mas ficou logo com a corrida comprometida com esse movimento inicial do Nick de Vries. E a fechar o top 10, e ficamos por aqui, temos o Zane Maloney da Lola na sua segunda época,
Mas aqui, como dizia, todos os outros a seguir sofreram penalizações ou não acabaram, portanto, 7 pilotos que não acabaram. Portanto, este 10º do Zane Maloney tem a valia de ter conseguido acabar a corrida e para pontuar primeiro é preciso acabar, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, na Fórmula E, agora não me recordo bem, às vezes na Fórmula 1 se na última volta ainda pode pontuar, não é? Ou seja, porque ainda fica dentro daquele range que dá. Mas pronto, é assim. Vamos ter sempre incidentes, faz parte da Fórmula E, da história da Fórmula E, e há corridas que parece que é a lei de Murphy, quando começa a correr mal, corre 2, 3, 4, e aí às vezes é natural que os menos bem classificados acabem por pontuar, porque vão sair de carros à frente, 7, 8, 9 DNFs, e isso acaba por fazer com que muitas vezes corridas menos boas resultem em pontos à mesma, fruto desta incerteza de quanto é que vão chegar até a final. Muito bem, Miguel, saltamos para o México e aqui significa mesmo saltar, porque estamos a falar da corrida a maior altitude do ano, um autódromo Hermanos Rodrigues, bastante famoso e conhecido de quem segue o automobilismo e que acolhe também a Fórmula 1, com um traçado diferente. Portanto, o traçado da Fórmula E é mais curto, mas faz a última curva, faz aquela parabólica que a Fórmula 1 não faz, que é um dos atrativos, mas tem sido desculpa, a altitude causa sempre e de facto o ar está mais rarefeito, causa sempre desafios a qualquer corrida que se faça lá, portanto, seja de que modalidade for, Fórmula E ou Fórmula 1, mas tem sido favorável à Porsche. Portanto, digamos que a Porsche em geral tem sido a equipa com a melhor performance nesta corrida. Vamos ver, o que é que achas? Achas que a Porsche poderá outra vez conseguir o resultado lá na frente no pódio? Pelo menos um deles? É assim, eu diria que sim, por uma razão se calhar diferente. A Porsche é uma equipa competitiva e apareceu competitiva neste início de época, não é? E acho que o Varlaine acaba por fazer a pole, mesmo não partindo da pole, não é? Agora, aqui a questão do México e a altitude, tem aqui uma questão, não é? É apenas a segunda corrida do campeonato, as equipas ainda não têm tantos dados sobre esta nova geração de carros e penso que nem todas ainda sabem avaliar o efeito da altitude, mesmo nos carros, e depois há até a parte física dos pilotos, não é? Porque muitas vezes não é só questão da aerodinâmica e dos carros e do impacto da altitude, mas também na recuperação física dos pilotos. Eu pessoalmente já estive 3 vezes na Cidade do México e para nós europeus não é fácil, não é? Nós não estamos habituados a estar em altitude e eu lembro-me que a caminhar, não é? Como qualquer turista, chegava às 6 da tarde, parecia que tinha caminhado 20 km ou o dobro ou o triplo, e eu não sou atleta, não é? Não sou atleta de alta competição, mas também sabemos que a maior parte destes pilotos tem essa parte física muito bem trabalhada, não é? Ou seja, são profissionais, mesmo quando não estão em fim de semana de corrida e estão sempre a trabalhar. Acho que a Porsche vai estar forte, espero que não esteja, não é? Eu, como até disse em podcast do ano passado, tinha uma certa pena do António sair da Porsche, pelo meu gosto pessoal pela marca Porsche, não pela equipa Porsche de Fórmula E. Por acaso também gosto da Jaguar, ou seja, quer dizer, são tudo marcas desportivas, não é? E para qualquer amante de carros, Maserati que acabou por sair, não é? Porsche e Jaguar são marcas que nos dizem algo. Mas diria que se tivesse que fazer a minha previsão, não a minha bold, mas a minha previsão, diria que eu acho que o Roland vai levar a primeira vitória desta época. A Nissan também é uma equipa forte, como disseste bem há bocadinho. O Roland pode não ter, fora se calhar de Inglaterra, muitos fãs, mas é um pilotaço, não há que medir as palavras, é um piloto de mão cheia e
e o ano passado foi o justo campeão, e por isso eu tenho a certeza. O meu palpite, se perguntasses quem é que eu acho que vai ser o vencedor, eu apostaria as fichas no Roland. Mas como já temos vindo a conversar durante estes cerca de 40 minutos que já dura a nossa emissão, acho que há ali 7, 8 pilotos que qualquer um pode ganhar. Como sabemos, na Fórmula E, partir à frente é importante, a pole position não é um indicador de vitória. Se a corrida tiver muitas incidências, como a de São Paulo, aí sim para o Jack Dennis foi uma vantagem ter partido à frente, porque, como disseste bem, os outros gastaram os attack modes quando em modo não competitivo, não é? Em bandeira amarela. Mas vamos ver. Eu diria, meu palpite, Roland. Espero que ganhe o DAC. Adoraria que ganhasse o nosso piloto, claro, como é óbvio. Até nacional, e eu por eu gostar do António, e para quem não. A Fórmula E também tem uma espécie de mais leve de Drive to Survive da Fórmula E, e para quem conhece e segue os episódios sabe que o António é um dos principais dinamizadores e animadores, que eu comparo um bocadinho até com o Ricciardo na altura do início do Drive to Survive, mas porque o António é um gentleman, é um bom vivém, é uma pessoa que gosta de viver a vida e das coisas boas que a vida tem e do seu sucesso também que teve, não é? Ou seja, isto é, por ser um excelente piloto, é que também se calhar tem acesso a outras coisas, e por isso eu gosto dessa personalidade, porque acho que temos que ser profissionais em pistas, mas eu pessoalmente gosto daqueles pilotos bons-vivães, porque também crescemos a ver a Fórmula 1 e os nossos ídolos, até o próprio Senna, e aqui contar-se uma história. Na sexta-feira estava no meu City, estava com o casaco do Ayrton Senna, e veio uma senhora ter comigo: você tem o casaco do Senna? O Senna andava sempre aqui por Sintra, sempre na boa vida, e pronto, eu gosto desse lado do António, até por vivemos ambos no mesmo concelho, em Cascais, não é? Não sou vizinho dele, que vive noutra área, mas por vezes até encontro a família dele aqui na Marinha de Cascais, e pronto, obviamente que estarei a suportar o António, mas acho que vai dar Roland. Muito bem, Roland, só para relembrar, venceu ano passado, o António foi segundo e Pascal Verlaine terceiro, para consolidar o que dizia antes, o domínio da Porsche, só para dar uma ideia, nos últimos 4 anos o Verlaine fez 3 pole positions no México e fez 4 pódios. Ganhou em 22, segundo em 23, vitória de novo em 24 e terceiro em 2025. Portanto, eu se tivesse que apostar as minhas fichas, apostaria no Verlaine, mas o António também tem um bom histórico no México. Já nunca ganhou, mas já fez vários pódios, 3 ou 4 pódios no México. Portanto, vamos ver. E era interessante ver acicatar um pouco esta rivalidade agora com equipas diferentes e sentarem com as restrições que se pode esperar dentro da mesma equipa. Sim, eu estou ansioso por ver uma equipe, por uma corrida em que estejam verdadeiramente o António Verlaine a discutir a primeira posição. Isso eu quero ver. E pago bilhete para ver, e bento o champanhe ao lado, se ganhar o DAC, pago mesmo para ver. Não me perguntaste, mas a minha bold prediction para o México é primeiro pódio do Drugo. Boa. É bastante boa. Então deixa-me dar-te a minha. A minha bold prediction para o México é o Nato à frente do Roland, contrariando o teu prognóstico há bocado. Nato à frente do Roland, que acho que devia ser. Tínhamos que ver a época passada, mas penso que a época passada não aconteceu. Sim, obviamente o Nato não é mau piloto todo. O ano passado teve um ano para esquecer. Ou seja, fez lembrar aquele ano da Red Bull na Fórmula 1, com outro ponto de conversa, e o Pérez, o Verstappen campeão do mundo, e o Pérez ficava sempre no Q1, etc, etc. Mas o Nato
acho que quem segue o Nato sabe que ele é melhor piloto que aquilo, ou seja, não correu bem, pois se calhar foi uma espiral negativa, ou seja, as coisas quando não nos saem, pronto, foi uma espiral negativa, mas acho que essa Bolt, eu pelo menos não entro as fichas nela, tenho a de Drugo, e eu quero continuar a acompanhar o miúdo, que ano passado acho que fez um excelente ano na McLaren, não é? Pois a equipa acabou, mas o Bernardo acho que é um bom puto, não é? E vamos ver o que sai dali. Mas diria que as minhas bolts... O ano passado, aliás, numa delas eu acertei, lembras? Pódio da Mahindra, e numa das minhas bolts predictions do ano passado foi em cheio. Foi numa jornada dupla, mas o Mortara, salvo erro, conseguiu o pódio para a Mahindra. Sim, tanto tu como a Rita tinham grande defesa na Mahindra que se confirmou, que fez um bom campeonato. Muito bem, vamos só recapitular então para o fim de semana. A Fórmula, temos ronda única, portanto não há... E aqui também, respondendo à tua questão de há pouco, se haveria pit boost, em princípio eu diria que não, porque no ano passado vimos o pit boost em rondas duplas. Tanto aqui sendo apenas uma corrida, eu diria que não haverá, mas também não tive a confirmar. E, pronto, como é habitual, temos o primeiro treino livre na sexta-feira, sendo no México a corrida e este primeiro treino livre cai ao fim do dia às 10 da noite. Depois temos o segundo treino livre já no sábado à 1h30 da tarde, qualificação às 3h40 e a corrida às 8 ou 8h05, para ser mais preciso. E em Portugal pode ser acompanhado na DAZN e na Eurosport. Portanto, fica encontro marcado para depois do México, em que voltaremos ao podcast, mais próximo da corrida em Miami, que vai ser no fim do mês, a 31 de janeiro, portanto na última semana de janeiro devemos estar de volta com o podcast para rever este híbrido do México e antever também o de Miami, que vai ser no circuito, que é uma das novidades, que é o mesmo circuito da Fórmula 1. Mas a seu tempo falaremos disso. Portanto, Miguel, mais uma vez obrigadíssimo pela tua participação. Obrigado e pela conversa. Pelo convite, é sempre um prazer. Eu sei que às vezes entre as minhas viagens, e hoje estou na terra de Pedro Filipe, no Faial, às vezes é difícil de conseguirmos conciliar agendas, porque a vontade existe, ou seja, não é um favor que faço, ou seja, é um prazer estar aqui para uma audiência mais reduzida, mas que esperemos, principalmente com o teu boost no grupo e com todos nós a apoiar, que sejamos também uma comunidade cada vez mais crescente dentro dos vários nichos que esta grande comunidade, vamos falar de fundo, tem, e fazendo aqui também um apelo, subscreva o Patreon, todos juntos somos importantes para manter estas plataformas em funcionamento, e quantos mais formos, melhor seremos e mais conteúdos ainda a comunidade e todos nós podemos produzir. E se algum de vocês se quiser juntar a nós noutra futura edição, através do WhatsApp, manda uma mensagem ao Pedro e o Pedro depois entrará em contacto e faremos com que sejamos cada vez mais aqui neste podcast. Exatamente, muito obrigado por fazeres o meu trabalho. Poupas-me essa parte. E convidar de facto a juntarem-se a nós, por exemplo, no WhatsApp, quando as corridas de Fórmula E costumamos ter sempre várias pessoas a comentar ao vivo e é sempre interessante, até porque há menos nas redes sociais, vemos menos comentários a acompanhar a corrida, mas no grupo costumamos fazê-lo. Portanto, através da página do Vamos Falar de Fundo, podem encontrar depois o link para se juntarem aos vários grupos. Muito bem, ficamos por aqui neste primeiro podcast desta época 12 da Fórmula E, com mais podcasts para vir, e esperamos poder contar com a vossa companhia durante mais uma época emocionante. Muito obrigado a todos e até à próxima. E obrigado outra vez, Miguel.
Até a próxima. Obrigado.